Saudações grandes do YouTube, saudações grandes do meu canal. Vamos para mais um episódio, mano. Um episódiozinho aqui da série falando sobre contratações do São Paulo. Se é a primeira vez que está passando por aqui, mano, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal. Não sei como você chegou aqui, mas se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. E é nóis, vamos pro vídeo. Tá bom. Bom, fiz até uma listinha aqui dos jogadores que são possibilidades de alguns jogadores chegarem. Obviamente não vai chegar tudo, até porque senão se for chegar tudo isso, São Paulo vai falir. Ah, vá! Mas, vamos lá, primeiro nome, Benedetto. Vem pro São Paulo? Não, não vem pro São Paulo. Benedetto não vem mais pro São Paulo, até porque o São Paulo já investiu todo o seu dinheiro no Pablo Atacante, ex-Atlético Paranaense. Então, Benedetto tá fora do São Paulo, não há possibilidade. Até ainda cogitam falar sobre o Benedetto, que o Benedetto tá chegando no São Paulo, que isso e aquilo. Mas, mano, é mais um Borja na vida pra mim, no meu modo de ver. Eu vou ser bem curto, mano, porque são bastante nomes. Então, Benedetto não vem pro São Paulo. É mais um Borja da vida aí, que arrebentou nas fases semifinais da Libertadores. E se vier, vai pagar caro, já tá super valorizado e não vai vingar nada. Nada. Então, Benedetto fora, esse não vem. Próximo nome da lista é William Arão. Esse eu tenho quase certeza. É que agora o Abel Braga chegou lá e pediu para que ele fique. Então, eu acho que se não fosse o Abelão, o William Arão ia acabar vindo sim pro São Paulo. Já estava meio que tudo acertado entre ambas as partes aí, entre a diretoria do São Paulo e ex-diretoria do Flamengo. Mas como agora mudou tudo lá, né? Eu acho que o William Arão ainda tem a possibilidade de vir para o São Paulo, sim, mas eu acho que ele vai acabar ficando no Flamengo. Eu não acredito que ele vá acabar vindo para o São Paulo. Eu particularmente gosto muito porque ele é um volante que sabe sair jogando, sabe cabecear, sabe chutar gol. Eu acho que ele é um atacante, é um volante muito bom. Se eu não me engano, ele foi revelado no Corinthians, passou por alguns clubes aí, mas é um volante que, se viesse para o São Paulo, eu ia adorar. Tudo bem que hoje o São Paulo tem Jusilei, Hudson, Luan e Lisieiro, mas tendo mais um Ilharão, a gente ia ficar com Ilharão, Jusilei, Hudson, Lisieiro e Luan. Puta de um quinteto de volante, velho. Ia ser espetacular se o Ilharão viesse, então. Esse eu fico no talvez, mano. Talvez. Quem sabe acaba pintando. Mas eu não boto tanta fé, não. A terceira possibilidade de contratação do São Paulo que eu marquei é Paulo Henrique Ganso. Esse eu acho que acaba vindo sim. Primeiro, tá desvalorizado. Ele não é um jogador mais valorizado. Todo mundo fala que lá no Amiens, sei lá o nome do time que ele joga lá na França, aquela porcaria lá. Ele joga lá na segunda divisão da França. Não é um time conhecido. Amiens, acho que é esse o nome. Não rendeu. Já tá no Sevilha, já voltou pro Sevilha, porque acabou o empréstimo dele lá pro time francês e já voltou pra Espanha. Só que no Sevilha, o Sevilha já declarou para ele procurar outra equipe. Ele não vai jogar pelo Sevilha, ele não vai ter oportunidade. Ele já declarou total interesse em voltar ao Brasil. E equipes como Flamengo, mais uma vez, São Paulo também, Palmeiras e Santos estariam no negócio querendo trazer o Ganso. Vamos começar pelo Flamengo. Eu acho, no meu modo de ver, tá? Não é nada concreto, mas no meu modo de ver, ele não cabe no meio de campo do Flamengo. O meio de campo do Flamengo hoje já tem Diego, tem Everton Ribeiro. Então eu acho que no Flamengo ele não vai se encaixar, até porque é um jogador que hoje ele sofre muito por causa das lesões que ele teve nos joelhos. Então é um jogador que acaba sendo lerdo, lento, e acho que pro Flamengo, para ele chegar agradando a torcida, seria muito complicado. Então no Flamengo, esquece. O terceiro clube que eu acabei citando foi o segundo clube que eu acabei citando foi o São Paulo Futebol Clube. Vamos deixar o São Paulo por último. Vamos pro Palmeiras. No Palmeiras, ele sabe que o futebol dele não vai agradar, principalmente o Filipão. Por que eu falo isso? Porque lá hoje tem Moisés, tem Lucas Lima, Bruno Henrique, Johan. Tem muitos jogadores ali de meio campo que vai ofuscar ele, e ele sabe que ele vai acabar indo pro Palmeiras. Se ele for pro Palmeiras, ele vai acabar ficando na reserva, muitas vezes não vai jogar, e ele sabe que
Ele sabe disso, tá ligado? Ele sabe que o futebol dele não vai ser tão convincente para que o Filipão possa olhar para ele e falar, ó, você vai ser titular daqui para frente. Muito difícil. Como eu disse, por causa das contusões deles, por causa da operação que ele fez nos 2 joelhos, agravou muito o futebol dele, decaiu bastante. Não que ele não jogue bem, por incrível que pareça. Por mais que ele tenha os 2 problemas no joelho, os 2 problemas não, né? As 2 contusões que ele teve e que hoje não tem mais por causa da cirurgia que foi feita e tudo mais. Mas isso agravou muito na questão física dele. Você percebe que quando ele corre puxando meio que a perna. Ele não tem aquela explosão. Ele é o jogador clássico de antigamente, presente hoje. Então, no Palmeiras esquece. E no Santos, o Santos ontem anunciou Jorge Sampaoli. Então, muito complicado. O Sampaoli era técnico até outro dia do Sevilha. Foi o próprio Sampaoli que pediu a contratação do Ganso no Sevilha e não jogou. Então, o Ganso no Santos é praticamente descartado, disparado dele voltar ao Santos. E no São Paulo, acho que ele cairia bem. Por quê? Primeiro, pro nosso futebol brasileiro, ele ainda consegue render em alto nível. Para você ver como o nosso futebol brasileiro é tão ultrapassado. Lá fora ele não consegue render, mesmo numa Série B do Campeonato Francês. Mas na Série A, no Brasil, o estilo de jogo brasileiro, ele ainda se encaixa, ele ainda é aproveitado. Ele ainda consegue ter um bom rendimento. Então eu acredito que no São Paulo ele tem grandes chances de ser anunciado a qualquer momento. Eu não duvido nada do São Paulo anunciar ele ainda essa semana. Esse vídeo está sendo gravado na quarta-feira. Então não duvido dele ser... Eu não sei quando você vai ver também, mas... eu acho que ele pode ser anunciado a qualquer momento no São Paulo. E eu particularmente gostaria muito, porque ele vai ser um baita de um reserva. Ou um baita titular no lugar do Nenê. O São Paulo pode usar o Nenê em um tempo, o Ganso em outro. Porra, seria top, mano. Seria top demais. Ganso, Nenê, Diego Souza, Everton Felipe, Pablo, Carneiro, Rojas, Everton, Reinaldo. Mano, olha o time que o São Paulo tem, velho. É um time bom. Então eu acho que o Ganso sim pode pintar no São Paulo. Outro nome que, pô, até esses dias atrás aí a galera chegou a confirmar como contratação do São Paulo era o Caicedo, o colombiano Caicedo. Afirmaram que o São Paulo já tinha até acertado contratações com ele, já tinha até acertado que ele viria por um valor até alto, mano, por 10 milhões de reais convertido aqui no Real Brasileiro. Então ele estaria vindo por 10 milhões, um jogador que, pelo amor de Deus, mano, vamos ser sinceros, ele já jogou em uns par de times lá na Colômbia. Os caras falam que ele é fraquíssimo, mano, ridículo. Mas isso só foi especulação. Ele não vem pro São Paulo, é muito difícil dele conseguir, é muito difícil do São Paulo conseguir trazer ele, até pelo que a torcida já saiu publicando, já saiu falando que não era para trazer ele, enfim. Caicedo não vem pro São Paulo, é só balela. Outro nome que foi muito especulado no São Paulo, foi muito falado, ainda mais pela briga que ele teve no clube dele. Brigou lá com o Dorival, brigou com a diretoria do Flamengo, só que é aquilo que eu falei, mano, acaba sendo a mesma coisa que acontece com o Ilharão. Trocou o comando todo do Flamengo, é outra diretoria, é outro técnico, é outra galera, tá ligado? Então, eu tô falando do Diego Alves, o goleiro, foi muito especulado, e eu cheguei a acreditar sim que o São Paulo fosse anunciar ele a qualquer momento. Só que por essas trocas de diretoria, troca de comando, então eu acho que o Diego Alves morreu qualquer possibilidade de ele vir para o São Paulo. Ficou muito restrito isso, muito difícil de acontecer a vinda dele para o São Paulo, o que eu ia adorar, mano, ia adorar. Se o Diego Alves viesse para o São Paulo, eu já começava a achar que o São Paulo poderia ganhar até o Mundial. Ia ser campeão de uns par de campeonato que ele ia disputar. Mas acho muito difícil dele vir. O Diego Alves não vem pro São Paulo. Isso daí, se não tivesse trocado a diretoria, eu afirmava que ele viria pro São Paulo. Mas, como trocou tudo, ele vai continuar no Flamengo, tenho certeza absoluta. Outra possibilidade, outra especulação que acabou saindo aí foi do Gatito Fernandes, o goleiro do Botafogo. Esse, mano, eu gostaria muito de ver também no São Paulo. Acho que ele é um baita goleiro. Eu acredito que ele seja até melhor que o próprio Diego Alves.
Mas o Gatito não sai do Botafogo. O Botafogo tem hoje ele como um ídolo praticamente. Agora que o Jefferson saiu, eu acho que o Gatito vai assumir essa postura como um ídolo do Botafogo. Acho que ele vai consolidar a carreira dele toda lá. Não acredito que ele saia do Botafogo tão cedo, se sair. Pra mim o Gatito fica, continua no Botafogo, não vem pro São Paulo. Em questão de goleiro, aqui a gente mata. A gente encerra aqui falando sobre goleiros, porque a gente falou sobre 2 goleiros em seguida, que foi o Diego Alves e o Gatito Fernandes. Então o Gatito não vem pro São Paulo, esquecem isso, só foi comentado, mas nada tão sério. Outro nome, esse é ídolo, esse é sensacional, o que esse cara fez para salvar o São Paulo do rebaixamento do ano passado. Foi incrível aquele jogo que o São Paulo tava perdendo pro Botafogo de 3-1 e o cara, mano, acho que fez 2 ou 3 gols, deu passe pros outros gols, sei lá, o cara é um deus. É o Hernanes, mano. Hernanes poderia ter vindo pro São Paulo. Aliás, ele vai voltar pro São Paulo. Isso eu tenho certeza absoluta, porém não agora. Ontem tava lendo umas coisas e vi que o Raí tá fazendo de tudo, mantém contato com ele direto. Eles já até teriam um acordo verbal entre salário e anos de contrato. O que impede muito ele lá é o clube chinês. É chinês, né? Se não estiver enganado, onde ele joga na China. Mas o clube chinês emperra demais a saída dele lá. Não deixam que ele saia para vir para São Paulo agora. Eles querem que o Hernanes termine o seu contrato até o final de 2019, ou seja, talvez ele viria para São Paulo apenas em 2020. E mano, o Hernanes é ídolo, tá ligado? Então, eu acredito sim que ele vai vir pro São Paulo, mas não nesse ano, apenas em 2020, quem sabe não, né? Eu tenho certeza absoluta que, acabando o contrato dele na China, ele vai dar graças a Deus e vai vir pro São Paulo. Só que agora é muito complicado. Os chineses dificultam demais. Mas pode ser que amanhã o cara acorde super bonzinho, conversa com o Hernanes e fala: filho, você quer ir pra lá? Vai, tchau. Entendeu? Então, é muito relativo ao que acontece lá do outro lado do mundo. Então, mas eu acredito que o Hernanes não venha nessa temporada, não em 2019, então já. Acho que a gente vai ter que esperar mais um ano para esse grande ídolo voltar para São Paulo. Tá bom. Outro cara que acabou se tornando ídolo do São Paulo é Alexandre Pato. Alexandre Pato, ele acaba seguindo a mesma filosofia, acaba seguindo a mesma coisa o que acontece com o Hernanes. A China não libera ele para voltar para o São Paulo. É um grande atacante, ele se identificou demais com o São Paulo. Eu acredito que o São Paulo tenha ele mais como ídolo do que o próprio clube de revelação dele, que foi o Internacional. Eu estava assistindo qualquer dia aí, eu assisti, e os caras fizeram uma pesquisa que entre Tyson e Alexandre Pato, quem era mais ídolo para a torcida do Internacional. E o Tyson ganhou de lavada. O Tyson é muito querido pela torcida do Internacional. E o Alexandre Pato não tem esse carisma com a torcida do Inter da mesma forma que ele tem com a torcida do São Paulo. Então, o Alexandre Pato vem pro São Paulo? Agora, não. Eu acho que acontece a mesma coisa que acontece com o Hernanes. Ele vai vir pro São Paulo. Eu tenho certeza absoluta. Minto, certeza absoluta não, por causa do Flamengo. Ele já declarou gostar muito também do Flamengo. Então, talvez quando ele for voltar pro Brasil, ou ele volte pro Flamengo, ou ele volte pro São Paulo, dependendo também muito do físico e dependendo muito dos clubes, como vão estar no ano. Então, o Pato não vem agora. O lado, nos últimos dias, ele tava falando bastante dele, é o Barcos atacante, ele mesmo, o Pirata, ex-Palmeiras, ex-LDU, agora recentemente no Cruzeiro. O Barcos atacante, se eu não me engano, eu não sei se o São Paulo acabou sondando ele, mas teve sim uma conversa entre empresário e clube, ou se o Cruzeiro acabou oferecendo ele, eu não me recordo, mas eu acho que quem procurou, quem foi atrás, foi tipo, o Cruzeiro ofereceu o Barcos pro São Paulo, sabendo que o São Paulo precisava de um atacante, sabendo que o São Paulo estava atrás do próprio Pablo. E o Cruzeiro ofereceu o Barcos pro São Paulo. O São Paulo, acho que chegou até meio que iniciar algumas conversas, mas não acabou se concretizando. Graças a Deus, né? Porque, pelo amor de Deus, trazer o Barcos, mano, vai a merda. Ainda mais agora também, porque trouxe o Pablo. Acho muito difícil trazer um outro camisa 9. É clássico desse perfil. Então o Barcos não vem pro São Paulo também. Outro jogador que foi muito especulado foi o eu não sei se é Hernan Barcos
o Herman Barcos. É um baixinho, ele também tem o nome de Barcos, mas não é o atacante, o pirata, já é outro. E se eu não me engano ele foi revelado no Independente da Argentina e ele joga muita bola, ele é muito bom jogador. Ele tava jogando acho que lá pra fora na Europa e ele não tá sendo aproveitado, mano. Ele não tá sendo aproveitado, ele não tá rendendo o que era pra render. Só que ele foi vendido muito cedo, mano. Ele, tipo, a hora que ele tava começando, ele tava naquele pico subindo no futebol, os caras venderam ele pra um clube lá, nem sei pra que clube que foi, mas ele não acabou rendendo o que se esperava. E os caras já colocaram ele para empréstimo, se eu não me engano, não é venda. Mas o São Paulo tava querendo sim adquirir esse jogador. Que, mano, é mais um jogador. E ele tem um estilo, ele é baixinho, tipo o Everton Ribeiro, só que corre demais, mano. Ele corre demais. É uma mistura de Everton Ribeiro com o Rojas do São Paulo. Corre e finaliza muito bem. Corre igual o Rojas e finaliza muito bem como o Everton Ribeiro. Esse carinha vier pro São Paulo conseguir, o empréstimo dele vai ser sensacional. Porém, não sei qual é o impasse, parece que o São Paulo meio que já tinha desanimado dele. Eu gostaria muito que viesse, mas quando a gente começa a ler que o clube já meio que... É um jogador fácil de ser emprestado, de ser adquirido. Mas você vê que o clube não está se movimentando também tanto. Então aí você já começa a perceber que não vai trazer, não vai ter negócio. A não ser que de um dia pra noite os caras resolvam falar, não, eu quero ele vai vir. Então, esse Barcos, o meio campo baixinho, anãozinho Barcos, acredito que agora também não vai vir pro São Paulo. Então, jogadores que eu acredito que venha pro São Paulo da lista entre Benedetto, William Arão, Ganso, Caicedo, Diego Alves, Gatito, Hernanes, Alexandre Pato, Hernan Barcos e o Barcos meio campo, pequenininho, último, acabei de falar. Desses, eu acredito muito sim na vinda do Ganso e talvez na vinda do William Arão. Os outros jogadores eu não acredito que venha agora pro São Paulo, no caso de Hernanes e Alexandre Pato. Na próxima temporada eu acredito que possa vir sim. Então galera, esses foram as possíveis contratações do São Paulo. Esses não estão fechados, né? Estão apenas em fase de conversa. Eu não acredito que eles venham. Só Ganso e o William Arão eu assim acredito que o Ganso é praticamente quase certeza, mas o William Arão eu fico em dúvida, então não sei. Mas essas são as possibilidades. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aí nos comentários. Quem sabe eu posso trazer mais alguns jogadores que estejam no radar do São Paulo. E eu posso estar falando aqui o que eu acho, se eu aceito, se eu não aceito, se eu curto, se eu não curto. Enfim, galera, se é a primeira vez que está passando por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, compartilha, deixa like. É nóis, valeu, falou e...